Esses símbolos aqui, que eu estava olhando, em determinado momento, eu visitei um centro de meditação que era baseado no calendário maia. E aí lá eram as 13 luas, não é isso? Então são 13 meses, 13 luas. Aí tinha uma série lá de diagramas e papéis e tal, não sei o que tinham todos esses símbolos aqui agora que eu tô lembrando, reconhecendo. Aí tinha uns mantras lá, umas coisas assim. Eu cheguei aí umas 3 ou 4 vezes, assim, foi bem legal. Aí eu lembro que eu tinha também sei lá, você faz um cálculo lá e tal, você chega num número lá ou numa forma como essa. Eu não lembro agora, tem muitos anos isso. Mas eu lembro que na época tinha ficado muito popularizado por conta daquela história do Fim do mundo. Do fim do mundo. Isso, em 2012. Exatamente. Era mais nessa época eu era um pouco mais jovem, não é? Mas eu tô lembrando aqui dessa história do calendário maia. Inclusive eu tô vendo aqui as luas, né? Então são as 13 luas. Então eu tô tentando decifrar alguma coisa aqui. Tá vendo? Te fiz lembrar. É, verdade. Ficava ali em Moema, inclusive. 13 luas de 28 dias. É, isso aí. Aí muita gente perguntou a questão dos 144 mil despertos, não é isso? 144 mil guerreiros, que a gente já chama dos guerreiros do arco-íris, né? Que são pessoas que aceitaram essa missão de estar ajudando na transição planetária, ajudar a acordar outras pessoas. Então, muita gente vem chegando porque agora essa contagem, ela termina agora, dia 25 de julho. 25 de julho é o último dia do anel. Então, a gente precisa sair um pouco, né? Eu chamei de holograma, né? Iludório. Iludório é o que a gente vê no calendário artificial, né? Que o pessoal começa a comemorar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, sendo que esse calendário é um calendário babilônico. Ele foi criado desde a época dos imperadores, tanto que cada mês tem o nome de um imperador que foi feito para pagar impostos. E vocês nunca questionaram, porque calêndula, né, que é o calendário, vem de pagar impostos. Então, praticamente, nós trabalhamos para pagar impostos para continuar para os imperadores. Então, os governos, em geral, se empoderaram disso. O meu avô, seu avô, nossos bisavós, todos compraram esse programa. Então, se a gente olha, muitas pessoas passaram na Terra, deram a sua vida para ter coisas e pagar impostos e tudo mais. E isso continua até hoje. Então, nós estamos vivendo um tempo de quase 5.200 anos de atraso, vamos pensar assim, né? Então, o calendário artificial trouxe um grande rombo na história, na nossa história. Então, isso aqui também é muito legal, porque a gente começa a entender um pouco a história desde da época da Babilônia. Então, julho, por exemplo, vem de Júlio César, foi ele que colocou esse mês, Augusto César. Então, esse janeiro, essas coisas, podem perceber que a gente percebe que tem algumas datas que a gente não consegue se conectar. Então, todas essas datas que são artificiais foram feitas para a gente continuar no consumo. E a Terra está no processo dela de chega, deu. Ela tem um corpo. É como se nós humanos estivéssemos estuprando a Mãe Terra. Então, a gente está tirando... Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente precisaria de 5 terras para poder recolocar tudo que a gente já tirou da Terra. E a gente continua consumindo. Né? Então, esse consumo... Então, a gente começa a entrar numa cabeça mais ecológica, naturalmente, sem fazer força. Isso aqui dá um caminho para a gente com alimentação. Então, não tem radicalismo... A gente não tem essa de... Naturalmente, você vai adotando novos hábitos porque você vai sincronizando com aquilo que é natural dentro de você. A gente está praticamente adestrado por uma sociedade, para os nossos pais, porque também não sabiam disso. As escolas, por exemplo, a gente é treinado nas escolas para quê? A pobreza, por exemplo, ela é criada pelo sistema, treina pessoas para mandar na pobreza, para que a gente tenha medo. Então, quem nos controla a gente pelo nosso medo. Então, o medo é a moeda de troca dessa sociedade falida. Então, você com medo de ficar pobre, você trabalha para pagar as coisas. E a gente se tornou extremamente materialista. É a civilização mais materialista de todas que nós estamos vivendo. Então, o sincronário, ele vai colocar a gente em contato com a noosfera, biosfera. Então, a gente está saindo da biosfera para a noosfera, do Homo sapiens sapiens,
para o Homo noosféricus. Quando a gente fala Homo noosféricus, nós estamos fazendo toda a recodificação do nosso DNA para que outras civilizações possam voltar. Nós pegamos, por exemplo, crianças hoje que já nascem sem os caninos. Por quê? Não precisa mais comer carne, né? Então, tudo isso que a gente também está vendo, cadeia alimentar, tudo isso é uma farsa. A gente tem muitas mentiras, porque quem nos controla quer que a gente acredite nisso. A lei do mais forte e tudo mais. Por exemplo, quem sustenta todo o conhecimento no planeta Terra são os animais. Se a gente não tivesse os animais na Terra, a gente não teria acesso ao conhecimento. Porque eles são os canais que mantêm todo o conhecimento. As plantas, por exemplo, se comunicam numa velocidade ímpar. Você vê, os animais e as plantas estão em sexta dimensão. Só a gente, muito idiota, desculpa falar, com todo o português correto, acreditar que eles são seres inferiores a gente. Nós estamos em terceiro, animais e plantas estão em sexta dimensão. Estão acima da quinta. A gente está, com esse conhecimento, aprendendo para poder viver na quinta. E olhe lá ainda. Então, imagina o quanto a gente está atrasado e se sentindo a última bolacha do pacote. Então, é um assunto sério a nível global, isso. E, ao mesmo tempo, um alento para o nosso coração. Porque a hora que você acessa isso, você não precisa saber isso. Você só precisa se conectar com isso. Então, isso aqui não é para você saber. É para você viver o tempo natural. E como é que eu vivo o tempo natural? Primeira coisa, tirando o calendário artificial da tua vida. Não tem muita outra escolha. Não dá para você administrar uma coisa que mantém você escravo de uma coisa que é o tempo, a contagem do tempo natural. Parece no começo um pouco desafiador. Eu, por exemplo, não sei mais. Eu tenho que olhar hoje no calendário normal para saber que dia é do gregoriano. Hoje não é. Por exemplo, aqui onde você está mexendo, é o dia de hoje. Então, hoje a gente está no dia 18, aqui em cima. Tá vendo aí, ó? Cadê? Deixa eu abaixar um pouquinho mais. Pode. Então hoje aqui, ó. Então hoje a gente tá no dia 18 da lua cristal do coelho no plasma Kali. Então, o que a gente chama de quinta-feira agora do gregoriano é Kali. Que nem hoje, no dia que nós estamos fazendo aqui esse trabalho, hoje nós estamos no chakra sexual. Então tem um chakra do dia, tem um alimento do dia, tem a planta do dia, tem a alimentação do dia. Nós, por exemplo, eu tenho hoje um trabalho, montei uma escola, né, online, que a gente faça várias coisas, inclusive meu trabalho físico, mas isso nós temos pessoas que perderam só com essas ativações 25 quilos, só de estar ativando e colocando as coisas dentro da ordem, porque tudo tem uma ordem no universo, tudo é harmônico. Como a gente perdeu a harmonia, perdeu o sentido de beleza. Então era para nossa vida ser incrível. Era para a gente ter uma vida incrível. E a gente está tendo uma vida de sobrevivência. Então a gente está saindo da sobrevivência para a supervivência. Então o objetivo disso é tornarmos de novo humanos, porque nós não estamos humanos ainda. Se a gente pegar toda a nossa história do jeito que a gente trata uns aos outros, nós não somos humanos. Porque a partir do momento que eu sou ainda um primata emocional, e a gente não vai muito longe, é só você ver no trânsito quando você sai. Se você xinga a pessoa da frente, por que você se sente melhor que a outra pessoa? Você quer paz, mas você não prega a paz. Então, à medida que a gente vai entendendo o tempo de cada um, a gente muda a nossa frequência. Então, isso aqui traz de novo paz e harmonia. E a paz é presença. É quando o meu eu do futuro e meu eu do passado se encontram no presente. Então, hoje a gente vive na presença. Então, praticar a lei do tempo é viver em presença, quase que constantemente. E a presença é paz. E paz é a manifestação de Deus em mim. Então, eu reconheço Deus em você, reconheço Deus em você. E a gente traz de novo a presença do eu sou, para quem é totalmente espiritual. Então, aqui a gente também passa a não mais adorar deuses externos. Então, a gente tem que sair um pouco dessas crenças limitantes, porque como a gente ficou infantil espiritual, se a gente está falando de uma infantilidade espiritual, é sempre mais fácil encontrar o Deus fora, como as igrejas fizeram, principalmente a igreja católica, né? As que mais desviaram esse tipo de conhecimento foi a judaico-cristã, né? A judaico-cristã que tirou
todo esse conhecimento, escondeu. Então, a igreja, sim, tem conhecimento disso há muito tempo e foi tirado isso do campo, para que a gente ficasse escravo. Então, as igrejas são os mais, inclusive vários aqui, se a gente fosse entrar nesse assunto, a gente ia causar bastante polêmica, né? Porque é meio assustador quando eu não quero assumir o meu lugar. Então, isso aqui eu falo, você vai saber de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Que é a resposta que todo mundo quer, né? Quem eu sou, o que eu vim fazer aqui e para onde eu vou. Isso aqui te responde isso. Como? Porque você vai acessar, isso aqui é puramente medicina do coração. Porque é só teu coração que tem essa resposta. E como esses códigos estão totalmente... Você está tipo gravado isso tudo em você. À medida que você começa a praticar isso e a meditar sobre isso, vocês vão ver a quantidade de insights que você tem. Eu falo que assim, aonde você estiver, tá chegando download assim de coisas. É como se você abrisse um computador e teus arquivos começam a rodar. E os programas velhos começam a ser substituídos por uma alta tecnologia. Porque isso aqui é extremamente tecnológico. A nossa internet, por exemplo, seria como se fosse uma... hoje a gente está falando de digital e analógico. A internet de hoje é analógica perto do nosso cérebro. Hoje eu sinto meu cérebro uma capacidade muito maior de aprendizado. Hoje eu consigo ler em vários idiomas. Tudo coisa que eu não conseguia fazer. Eu consigo decodificar coisas, símbolos, letras, coisas que eu não conseguia fazer. A velocidade do meu programa mental hoje é muito alta. Então, voltei a ter percepções assim sutis, por exemplo, saber o que eu posso, como animal, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. É como se meu instinto, não, isso não come, isso você pode. Então, todos nós temos essa capacidade, a gente perdeu, simplesmente a gente come por comer, a gente perdeu a conexão com a natureza. Se você olhar um animal, ele cheira às vezes as coisas antes de comer. A gente simplesmente come sem vontade, porque a gente está no social, porque o social nos esvaziou. Então, a gente está muito para fora. Isso aqui nos equilibra o tanto de fora com o tanto de dentro. Então, nós não estamos falando só de uma linguagem, nós estamos falando também de uma humanidade. Porque se somos seres extraterrestres ou ultraterrestres vivendo uma experiência humana, ninguém é da Terra. Nenhum de nós veio da Terra. E a gente fica aqui na terceira dimensão acreditando que só existe isso. Então, essa aqui eu falo que assim, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado por vocês, porque eu sabia que eu tinha uma mensagem para passar, que não era simplesmente só trazer esse conhecimento, porque isso está acessível a todos. Isso não tem, ninguém tem que comprar nada para fazer isso, porque isso tem cartilhas gratuitas sobre a lei do tempo, muitos facilitadores hoje que fazem isso, que são médicos, advogados, engenheiros, pessoas simples, às vezes, que acessaram isso e estão facilitando, né, esse processo. Então, é uma das nossas missões também, ajudar, né, a facilitar o processo do outro. Então, não precisa ser um guru, não precisa ser nenhum estudioso científico para acessar isso. Então, porque isso é uma linguagem, apesar de ser muito alta, tecnológica, também ela é muito simples na forma de conexão. Porque eu não só preciso entender um pouco a lógica, como funciona. Então, às vezes, no começo, você precisa de alguém para ajudar a pegar só esse caminho. Tem muita gente autodidata. Nossa, quando vira agora 26 de julho, muitas pessoas começam a se conectar com isso, porque tem um chamado muito grande. Sozinho começa a estudar, daqui a pouquinho você já pegou isso. Então, isso também é muito legal, porque você fica, mas eu não tenho que comprar nada. Não, não tem. Essa é a primeira coisa. A gente sai completamente dessa artificialidade, né, e da mecanização das coisas, porque se é uma lei, como a lei da gravidade, todo mundo deveria ter acesso. Não pode ser uma coisa exclusiva de um grupo de senhores e doutores e não sei das quantas. Mas nós temos cientistas maravilhosos estudando hoje isso já. Tem até uma professora da Unicamp que ela está fazendo esse estudo junto com a biosfera, junto com os estragos que foi feito na Terra e implantando isso dentro da Unicamp, por exemplo, com estudo científico já. Então, isso já está espalhado no mundo com grandes ciências. O Brasil é um dos países mais avançados no Lei do Tempo, por incrível que pareça. Então, é um orgulho a gente estar no Brasil e saber que tem muitos brasileiros já conectados com isso. Então, é uma rede internacional. Isso está na Rússia, a gente está em comunicação com os Estados Unidos, que é a nossa sede, de onde vem todo esse conhecimento, né? Que é onde ancora esse conhecimento no mundo hoje, é nos Estados Unidos, que vem pela Rainha Vermelha, que também é uma entidade dentro desse conhecimento.
E a gente está conectado a todas as regiões do planeta. Então, isso aqui já está muito espalhado no mundo aqui. Como a gente não... Se não vem num programa como o de vocês, a gente não é levado, isso não chega às pessoas, né? As mídias convencionais jamais nos chamariam para fazer isso. Nunca. Nenhuma mídia paga. Porque isso... Quantas vezes eu estava fazendo live, o próprio Instagram me corta. Várias vezes que eu coloquei isso no ar, eles bloqueiam. Dependendo do que eu falo, eles bloqueiam. Só para vocês terem uma ideia como a gente é controlado. Então, eu tive que mudar a minha fala, eu tive que explicar de forma diferente, porque isso não é para chegar para as pessoas, né? Porque se você chega nisso, você tira as pessoas da total ignorância e do controle. Porque quem nos controla não quer que a gente acesse isso. Porque existe muito interesse para que a gente continue pagando imposto, trabalhando, ficando doente, porque a gente está valendo bastante dinheiro, se a gente for ver, né? A gente vale um dinheiro quando nasce e vale muito mais dinheiro morto e doente. Até o fim da vida a gente está valendo bastante dinheiro. Então quem nos controla não está muito preocupado com a nossa saúde, nem física, nem emocional, nem mental, e muito menos que a gente se conecte espiritualmente com aquilo que é do nosso direito. Então isso aqui é um direito de todos.